seu gato fazer isso? Pegar a comida da tigela com a patinha e comer no chão do lado? Parece uma maneirinha estranha, talvez até engraçada. Mas esse comportamento tem uma explicação que vai te surpreender. Milhões de tutores ao redor do mundo observam esse hábito todo dia sem entender o que está por trás dele. E a resposta envolve instinto ancestral, biologia sensorial e até o formato da tigela que você escolheu para o seu gato. Fique até o final porque vamos explorar a ciência completa por trás desse comportamento. E você vai descobrir dicas simples que podem transformar a rotina alimentar do seu felino para muito melhor. Antes de tudo, é importante entender que o gato doméstico que vive na sua casa carrega dentro dele milhares de anos de evolução como predador solitário. Ele pode dormir no seu colo e ronronar de felicidade, mas seu cérebro ainda processa o mundo como o de um caçador. Na natureza, felinos selvagens caçam, matam e manipulam a presa com as patas antes de comer. Esse processo não é só sobre fome, é sobre controle, segurança e avaliação do que está sendo consumido. Esse instinto não desapareceu com a domesticação. Quando seu gato retira a ração ou o petisco da tigela com a patinha, ele está, em certo nível, reproduzindo esse comportamento ancestral de manipular a presa. A comida processada substituiu o rato ou o pássaro, mas o impulso de controlar o alimento antes de ingeri-lo permanece ativo. Pesquisadores de comportamento animal classificam esse hábito como uma forma de comportamento de manipulação de presa. Estudos com gatos domésticos mostram que ele é mais comum em indivíduos com alto drive de caça. Aqueles que também são mais propensos a perseguir brinquedos, trazer objetos ou ficar horas observando pássaros pela janela. Mas atenção, esse não é o único motivo. Existe uma segunda explicação, muito menos conhecida pelos tutores, que pode ser ainda mais determinante para esse comportamento. E ela está escondida em uma das partes mais fascinantes do corpo do gato, os bigodes. Os bigodes do gato, chamados cientificamente de vibriças, não são simples pelos decorativos. São órgãos sensoriais extremamente sofisticados, conectados a terminações nervosas densas, que detectam mudanças mínimas de pressão, movimento do ar e textura. Cada bigode é capaz de captar vibrações tão sutis que ajudam o gato a navegar no escuro, estimar o tamanho de aberturas e até avaliar se uma presa ainda está viva após a captura. É uma tecnologia biológica de precisão que a evolução levou milênios para afinar. O problema é que quando um gato precisa enfiar o focinho dentro de uma tigela funda ou com bordas estreitas para alcançar a comida, os bigodes ficam pressionados contra as paredes da tigela repetidamente durante toda a refeição. Isso gera um estímulo sensorial constante e incômodo. Esse fenômeno ganhou o nome de whisker fatigue, que traduzimos como estresse de bigode ou fadiga de bigode. Embora o termo ainda seja debatido no meio veterinário, com alguns pesquisadores pedindo mais estudos controlados, muitos veterinários comportamentalistas reconhecem o desconforto como real e clinicamente relevante. A estimulação sensorial excessiva dos bigodes durante a alimentação pode causar irritabilidade, ansiedade e uma associação negativa com o momento da refeição. E o que o gato faz para resolver esse problema por conta própria? Ele simplesmente retira essa comida de dentro da tigela e come no chão, onde os bigodes ficam livres. É uma solução elegante e completamente intuitiva. O gato não aprendeu isso com ninguém. Ele encontrou por si mesmo a forma de se alimentar com mais conforto sensorial. Isso nos diz muito sobre a inteligência adaptativa desses animais. Mas como saber se o seu gato está realmente sofrendo desconforto sensorial na hora de comer? Ou se é só um comportamento instintivo sem maiores implicações? Existem alguns sinais comportamentais que podem indicar que a tigela está causando estresse. Observe se o seu gato começa a comer, para no meio se afasta da tigela e volta depois. Ou se parece agitado e impaciente ao se alimentar. Outro sinal clássico é o gato que raspa o chão ao redor da tigela com as patas, como se tentasse cobrir ou reorganizar a área antes de comer.
Gatos que parecem famintos, mas se recusam a terminar a ração que está no fundo da tigela, deixando comida para trás quando ainda há espaço para comer, também podem estar evitando o incômodo sensorial de enfiar o focinho muito fundo. Muitos tutores interpretam isso como manha ou exigência, mas pode ser desconforto real. A frequência com que o comportamento de retirar comida da tigela ocorre também é um indicativo. Se o seu gato faz isso esporadicamente, é mais provável que seja a expressão do instinto de predador. Se acontece em quase todas as refeições, a hipótese do estresse sensorial merece atenção. A boa notícia é que existe uma solução prática, simples e acessível para tutores que querem melhorar o conforto do seu gato na hora de se alimentar. E ela começa com uma pergunta que poucos se fazem. Qual é o formato ideal de tigela para um gato? Tigelas fundas, com bordas altas e abertura estreita, são as mais problemáticas para gatos. Elas foram projetadas pensando na conveniência humana, fáceis de encher, difíceis de entornar, mas ignoram completamente a anatomia e a sensorialidade felina. O ideal para essa maioria dos gatos são tigelas rasas, largas e com bordas baixas, ou até pratos rasos, como os que usamos para sobremesas. Essa geometria permite que o gato acesse o alimento sem precisar pressionar os bigodes contra nenhuma superfície. Alguns tutores relatam uma diferença perceptível no comportamento do gato já nos primeiros dias após a troca da tigela. O animal para de tirar a comida, come com mais calma, termina a ração até o fim e demonstra menos agitação durante as refeições. Não é uma mudança garantida para todos os gatos, mas vale muito a pena testar. Além do formato, o material da tigela também faz diferença. Tigelas de plástico, embora baratas e populares, podem acumular arranhões microscópicos com o tempo. E esses arranhões retêm bactérias, criando biofilme que pode causar inflamação no queixo do gato, conhecida como acne felina. Tigelas de cerâmica, inox e vidro são as mais recomendadas por veterinários. Elas são mais fáceis de higienizar completamente, não retêm odores e não liberam substâncias químicas que possam interferir no olfato sensível do gato. E sim, o olfato do gato é preciso o suficiente para detectar resíduos e odores que você nem percebe. A limpeza frequente da tigela também é fundamental. Gatos têm um olfato que pode ser até 14 vezes mais sensível que o humano. Uma tigela com cheiro de comida velha ou resíduos de detergente pode ser motivo suficiente para um gato recusar a refeição ou demonstrar comportamento de esquiva. E existe ainda um terceiro fator que pode contribuir para o hábito de retirar comida da tigela: a posição em que o gato come. Gatos que se alimentam em locais movimentados, com outros animais por perto ou em áreas de passagem frequente, podem tirar a comida da tigela e se afastar para comer em um lugar mais reservado. Na natureza, um predador solitário jamais comeria sua presa em local exposto. Comer em espaço aberto é vulnerabilidade. E o instinto de segurança do gato muitas vezes o leva a buscar um canto mais protegido para consumir o alimento, mesmo que no apartamento não exista predador nenhum. Se você tem um gato que parece tirar a comida da tigela e se afastar para comer em outro cômodo ou embaixo de um móvel, considere mover o ponto de alimentação para um local mais calmo e com menos trânsito humano. Essa mudança simples pode reduzir o estresse geral do animal durante as refeições. A temperatura da comida também pode influenciar. Gatos tendem a preferir alimentos em temperatura próxima à corporal, algo em torno dos 38 a 39 graus Celsius, que é a temperatura de uma presa recém-capturada. Comida gelada, saída direto da geladeira, pode ser rejeitada ou manipulada antes de ser consumida. Vamos reunir as principais dicas práticas que você pode aplicar agora para melhorar a experiência alimentar do seu gato. Primeira dica: troque a tigela funda por um prato raso ou uma tigela com bordas largas e baixas. O investimento é pequeno e o impacto no conforto do animal pode ser significativo. Segunda dica:
prefira tigelas de cerâmica, inox ou vidro. Elas são mais higiênicas, mais duráveis e mais confortáveis para o gato em termos de odor e textura. Lave a tigela com frequência, diariamente para a ração úmida e a cada 2 ou 3 dias para a ração seca. Terceira dica: posicione a tigela em um local calmo, de preferência encostada em uma parede ou canto, para que o gato possa comer com as costas protegidas. Evite áreas próximas à caixa de areia, já que gatos instintivamente evitam comer perto de onde fazem suas necessidades. Quarta dica: se você serve ração úmida gelada, deixe-a por alguns minutos em temperatura ambiente antes de oferecer ao gato, ou aqueça levemente no micro-ondas por alguns segundos. Mexa bem antes de servir para eliminar pontos quentes e verifique a temperatura com o dedo antes. Quinta dica: se você tem mais de um gato em casa, ofereça tigelas separadas em locais diferentes do ambiente. Gatos são animais solitários na alimentação. Comer muito perto de outro felino pode gerar competição, estresse e justamente o comportamento de agarrar a comida e se afastar para longe. Um dado curioso: pesquisadores que estudam o comportamento alimentar de gatos domésticos observaram que esse hábito de retirar comida da tigela tende a ser mais frequente em gatos que também demonstram mais comportamentos de caça, como perseguir brinquedos, trazer objetos para o tutor ou vocalizar ao ver pássaros. E isso reforça a ideia de que o comportamento está parcialmente ligado ao drive predatório do animal. Gatos com instinto de caça mais ativo tendem a tratar a comida como uma extensão do comportamento de presa. Manipulá-la, movê-la, controlá-la antes de consumir. Outro dado interessante: filhotes que foram desmamados mais cedo e não passaram tempo suficiente com a mãe durante as primeiras semanas de vida tendem a apresentar mais comportamentos alimentares atípicos na fase adulta, incluindo este. A socialização precoce influencia hábitos que duram a vida toda. E há quem observe que certos gatos só fazem isso com determinados tipos de alimento. Ração seca, mas não úmida, ou o contrário. A textura e o formato do alimento também interferem na resposta motora do animal. Peças maiores de alimento tendem a ser mais manipuladas do que pedaços pequenos. Então, recapitulando, o hábito do seu gato de retirar a comida da tigela antes de comer tem pelo menos 2 explicações principais bem fundamentadas. A primeira é o instinto ancestral de predador. O gato manipula o alimento como faria com uma presa. A segunda é o estresse sensorial causado pelo contato dos bigodes com as bordas de tigelas fundas ou estreitas. Fatores como o local de alimentação, a presença de outros animais, a temperatura da comida e até a experiência nos primeiros meses de vida também podem contribuir. O comportamento, na maioria dos casos, não é problema de saúde, é comunicação. O gato está dizendo o que precisa, à sua maneira. Uma das coisas mais belas de conviver com gatos é justamente isso. Cada comportamento aparentemente sem sentido esconde uma camada de biologia, instinto e inteligência que, quando compreendemos, nos aproxima ainda mais desses animais fascinantes. Quando você troca a tigela por um prato mais raso, posiciona-lhe a comida em um canto mais tranquilo ou simplesmente para de interpretar o comportamento como teimosia e começa a vê-lo como comunicação, você está exercendo a melhor forma de cuidado. O cuidado baseado em compreensão. Seu gato não lê livros de etiqueta. Ele não sabe que o certo é comer dentro da tigela. Ele simplesmente obedece ao que o corpo e o instinto pedem. E quando você aprende a ouvir essas mensagens silenciosas, a convivência se torna mais harmoniosa, mais rica e mais afetiva para os dois lados. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o comportamento alimentar do seu gato do que a maioria dos tutores. Conta pra gente nos comentários. O seu gato faz isso? Com que frequência? E depois da troca de tigela, alguma diferença? Adoramos ler as histórias de vocês. Se o vídeo te ajudou a entender melhor o seu felino, deixa o like.
ele faz toda a diferença para o canal crescer. E se inscreve para não perder os próximos conteúdos sobre comportamento, bem-estar e as 1000 curiosidades que fazem dos gatos os companheiros mais fascinantes do mundo.